Agora sim. Vou voltar um pouquinho aqui. Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de São Paulo, auxiliar técnico em educação. Hoje nós estamos fazendo a partir da questão 161 de português. Coloquei para gravar agora, a gente já tinha feito a questão 161, tá? Então, a questão 161, alternativa correta, letra A. Foi reagendado para 7h05, está sendo preparada pela NASA, tá? É verbo ser mais o verbo na voz passiva aí do passado, particípio passado, ok? Letra A. Depois eu mando um videozinho aí sobre voz passiva para ajudar vocês. Nós estamos na questão 162, comecei agora 162, tá? Porque estava desligado a gravação, agora que eu percebi. Vamos lá. Então, nós temos 4 espaços de lacunas vazios para ser completados. Então, vejam. Leia. Mesmo estando apta a desenvolver, em desenvolver ou por desenvolver. Eu tenho que verificar aqui o que combina para que tenha uma concordância correta. Mesmo estando apta a desenvolver, em desenvolver, por desenvolver, a que completa aqui é o a, tá? Aqui é um verbo, ok? Eu falo, mesmo estando apta a desenvolver algo, não é em desenvolver, é a desenvolver atividades. Alguma coisa aqui no caso é atividades. Então, o que acontece aqui? Não completa aqui com em, então eu elimino a C. Eu elimino a C. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, esse negocinho de gravação para não atrapalhar a pintar. Aqui eu elimino a E. Já nem preciso olhar mais. Por quê? O que completa corretamente aqui é o A. Aqui, ó, o que vai completar corretamente é o A. Tá? Vou deixar com letra maiúscula para ver o que... Não, daí... Apesar que muita gente não vai assistir. Aqui é o A. Mesmo estando apta a desenvolver atividades na área de ensino, a maioria dos profissionais que conclui o ensino superior sente-se impelida, aí eu olho a segunda coluna, sente-se impelida de buscar outras áreas, a buscar outras áreas, ou com buscar outras áreas. O com não tem uma concordância correta, né? Impelida com buscar outras áreas, não pode ser o com, então eu já elimino a D também. Ou é a A ou é a B, tá? Olha lá. Impelida de buscar outras áreas ou a buscar outras áreas. As duas podem ser, então por isso tá a A e a B aí, tá? Aqui pode ser uma ou outra, mas vamos ver aqui, ó. Buscar outras áreas de que possa trabalhar ou em que possa trabalhar. Qual é o correto, eu falo? Eu falo de que possa trabalhar ou em que possa trabalhar. É o em que possa trabalhar. Então, eu elimino a letra A. Vai ficar a desenvolver, impelida a buscar, impelida a buscar outras áreas em que, os que completam corretamente aí, em que possa trabalhar, geralmente atraída por salários mais expressivos. Então, percebam, tá? Tem gente que vai aonde acha melhor, né? Tem gente que começa do final para o começo. Por exemplo, aqui só teria atraída por alguma coisa, atraída por salários mais expressivos.
De qualquer forma, eliminaria a C, a D e a E, porque aqui só poderia ser completado por por. O por só tem A e B. E percebo que a e B são praticamente, né? Aqui poderia ser um ou outro, tá? Mas o que completa corretamente ficaria: mesmo estando apta a desenvolver atividades na área de ensino, a maioria dos profissionais que concluem ensino superior sente-se impelida a buscar outras áreas em que possa trabalhar, geralmente atraída por salários mais expressivos e melhores condições de trabalho. Então, seria essas regências para completar aí, para ter um sentido correto na frase, ok? Questão 163, é outro texto. Vamos ver que texto é esse. Se é interpretação ou gramática novamente. Texto 2. Estamos no trânsito de São Paulo, ano de 2030. E não é preciso apertar os cintos. Nosso carro agora trafega sozinho pelas ruas, salvo de acidentes, graças a um sistema que o mantém em sincronia com os demais veículos lá fora. O volante, item de uso opcional, inclina-se de um lado para outro como se fosse manuseado por um fantasma, mas ninguém liga para ele, até porque o carro do futuro está cheio de novidades bem mais legais. Em vez dos tradicionais 4 assentos, o que temos agora é uma verdadeira sala de estar, com poltronas reclináveis, mesa no centro e telas de LED. As velhas carrocerias de aço foram substituídas por redomas translúcidas, com visibilidade total para o ambiente externo. Se você preferir, é possível torná-la opaca e transformar o carro em um ambiente privado, quase como um quarto ambulante. Como o sistema de navegação é autônomo, basta informar ao computador aonde você quer ir e ele faz o resto. Resta passar o tempo da forma que lhe der na telha, lendo, trabalhando, assistindo ao seu seriado preferido ou até dormindo. A viagem é agradável e silenciosa. Super interessante, novembro de 2014. Vejam o que eles estão falando, né? Aí qual é a ideia desse texto, né? Que a tecnologia está tão avançada que provavelmente vai chegar em 2030 e nós vamos ter tudo isso dentro de um carro, né? Do jeito que tá, eu não duvido. Tem carros já modernos aí que andam sozinhos, né? Mas aqui o texto fala do ano de 2030 aí. Então, nós e não está longe, né? Nós estamos em 2024, então não está longe. Vamos lá. Vamos ver a pergunta do texto. A pergunta está aqui. O segmento do texto 2, em que a preposição destacada faz parte de um adjunto e não é solicitada obrigatoriamente por um termo anterior. Vamos lá. Primeiro, vocês têm que identificar as preposições, né? O que são preposições? De, no, na. São preposições por, pela, para. São preposições. Aí, em, com, sem. Isso são preposições. Só para relembrar o que é uma preposição. E aqui está dizendo que a preposição da alternativa não é solicitada obrigatoriamente. Ou seja, a frase ficaria com ou sem sentido, com ela ou sem ela, né? Mas vamos analisar, não é simples também assim. Vejam. Vou ler todas primeiro. A. Estamos no trânsito de São Paulo. B. Salvo de acidentes. C. Em sincronia com os demais veículos lá fora. D. Assistindo ao seu seriado preferido. E. Basta informar ao computador. Então, aqui eu teria que encontrar uma frase que não precisasse, ou seja, que não precisa de complemento, ela está completa, tá?
Ele estaria completo, ó. Não é solicitado obrigatoriamente por nenhum termo anterior. Então, qual é a frase que estaria completa aí, completinha? Vamos ver. Estamos no trânsito de São Paulo. Tá completa. Salvo de acidentes. O quê? Em sincronia com os demais veículos. O quê? Assistindo a um seriado preferido. Onde? Basta informar o computador. Quem, né? Então, todos teriam que ter. A única completa aí, realmente, é a letra A. Estamos no trânsito de São Paulo. Não precisa de mais nada, né? Porque a partir do momento que fala estamos no trânsito, são pessoas que estão no trânsito, não importa a quantidade. Mas a frase que estaria mais completa realmente é a letra A. As outras precisariam ter complementos aí. 164. Texto 3. Doutor Fé. Para vencer um gigante, devemos ir até ele, ir à cena do crime, como dizem os policiais. Fugir é a pior das escolhas. Ao fugir, junto também foge a sua chance de tornar-se um grande guerreiro. Analise os comentários abaixo sobre o texto. Vou separar aqui, gente, que fica mais fácil. 1, 2, opa, o que é isso? 1, 2, 3. Eu já deveria ter deixado assim, fica mais fácil. Vamos lá. Pronto. Arrumada aí para ficar mais fácil de analisar. Analise os comentários abaixo sobre o texto. Então, 1. No trecho A Cena do Crime, a crase é facultativa. Verdadeiro ou falso? Aqui. No trecho A Cena do Crime, a crase é facultativa. Neste caso aí, ela pode ou não ficar... não, ela não é... Peraí. Ah, tá, achei. Nossa, não tava enxergando, gente, você acredita? Acho que eu tomei o remédio da diabetes, dá um... Seu olho fica todo distorcido, né? Dá uma coisa esse remédio. Aqui. Agora eu tô conseguindo ver, vou até aumentar aqui, porque minhas vistas estão turvas. Deixa eu aumentar aqui, para me enxergar direito. Agora sim, vamos lá. Eles estão pedindo o que está incorreto. Tá? Então, vamos lá. No trecho A Cena do Crime, a crase é facultativa? Errado. Errado. A crase não é facultativa. Por quê? Cena é uma palavra ou expressão feminina. Então, teria sim que ter a crase. A crase seria obrigatória e não facultativa, opcional. Então, o primeiro está errado, tá? Porque a crase aqui teria que ter. Então, tá errado. Ela não é facultativa, ela é obrigatória. Aí eu venho aqui. Aqui só tem um que não tem. Ó, pode ver que todos têm o 1 menos o 2, tá vendo? Menos a B. Todos têm o número 1 aí. 2. O termo como inicia uma oração subordinada comparativa. Também não, tá incorreto. Não inicia uma frase comparativa. Inicia não. Ele vai estar no meio da frase. Ó, olha aqui, por exemplo, tá? Vou dando exemplos para vocês. Ó a frase aqui. Como dizem os policiais. Esse como tá no começo da frase? Não, ele tá no final da frase, tá vendo? Então também tá errado. É o que eles querem, né? Tem um erro.
Então, esse tá errado, esse tá errado, tá vendo? As duas estão erradas, que é o que eles querem que esteja, né? Vamos lá. E deixa eu analisar essa última, a gente já faz tudo uma vez. No trecho, foge a sua chance de tornar-se. A crase é facultativa, considerando-se estar diante de um pronome possessivo. Aqui, ó. Eles estão falando sobre isso. A sua não tem crase, no caso aqui. Por quê? Ficaria facultativo, porque sua é pronome possessivo mesmo, tá? Então, não poderia ter crase aí mesmo. É o que eles querem. Os três estão incorretos. A frase está certa, porém a justificativa está errado. É o que eles querem. Então, a alternativa correta, onde tudo está incorreto, é a letra E, tá? Nem vou deixar pintado essa daqui, para depois quem for assistir o vídeo. Essa daí, letra E. 165. Verbos. Vamos lá. Qual é a pergunta aqui? Deixa eu já grifar. Tá. Considere o seguinte enunciado. A jornalista Eliana Brum aproximou-se das parteiras amapaenses e entrevistou as parteiras amapaenses para apresentar as parteiras amapaenses ao restante do Brasil. Olha que horrível, né, gente? Vocês vão entender por que a frase está propositalmente assim, ó. A jornalista Eliana Brum aproximou-se das parteiras amapaenses e entrevistou as parteiras amapaenses. Olha que frase feia. Para apresentar as parteiras amapaenses. Por quê? Isso é o errado. Vamos supor, você vai escrever uma redação. Você não vai repetir várias vezes a mesma palavra. É a mesma coisa de falar assim, a criança e o aluno, criança e aluno, criança e aluno, né? Ou educador educando, educador educando, educador educando. Então, essa não é uma forma correta de montar uma frase. Para montar uma frase e não ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, eu vou utilizar o quê? Pronomes. Pronomes do caso oblíquo, né? Para substituir aí essas repetições. Então, vejam. Para eliminar as repetições viciosas, as expressões destacadas devem ser substituídas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, respectivamente. Respectivamente significa na ordem. Então, nós vamos substituir passo a passo. Olha lá, primeiro, a jornalista Eliana Brum aproximou-se das parteiras amapaenses. Até aí, tudo bem, porque é começo da frase. O que eles estão pedindo para arrumar é essa parte aqui. E entrevistou as parteiras amapaenses. Para não repetir de novo, eu posso falar e entrevistou, se eu estou falando de parteiras, no plural feminino. Então, vamos lá. Letra A. As entrevistou e as entrevistou. B. E entrevistou-nas. C. E entrevistou-as. D. E entrevistou-lhes. Ou E. Lhes entrevistou. Vejam qual é o correto. Eu estou falando de parteiras amapaenses. Ou seja, não é só uma. É mais do que uma, então é no plural e feminino. E são pessoas que eu estou falando. Então, vejam, a forma correta aí é entrevistou as. Tá vendo aqui, ó? Entrevistou as parteiras amapaenses. Entrevistou as. Eu substituo isso daqui, eu tiro isso daqui para ficar correto. Olha lá o que eu faço. Eu tiro isso daqui e só coloco um tracinho. Olha lá, opa. Vai ficar assim. Entrevistou as. Por quê? Esse as está substituindo
Vou colocar com outra cor. Esse as está substituindo para que eu não precise repetir de novo parteiras amapaenses. Entrevistou as. É o correto. Aqui, ó. Entrevistou as. Vendo? Para apresentar as parteiras amapaenses ao restante do Brasil. Já está aqui, né? Para apresentá-las. Aí, o que eu faço aqui? Eu tiro... Opa! E acrescento. Para apresentar, tem um acento, las. Aí, eu não preciso repetir isso daqui de novo. Apresentar, las. Tudo é a forma como você fala, a forma correta de pronúncia. Vendo? Se você for analisar, as outras não teriam sentido. Por exemplo, para lhes apresentar, as apresentar, apresentar-lhes, apresentar-nas. Não. A alternativa correta aí, letra C. Vejam que fica o sentido da frase, ó. A jornalista Eliana Brum aproximou-se das parteiras amapaenses e entrevistou-as para apresentá-las ao resto do Brasil. A concordância fica certinha, né? Fica boa de se ler, a gente fala, né? Boa de se ler, boa de entendimento, no caso, ok? Então, a alternativa é a C. 166, um outro texto. 166. Leia o texto para responder a questão. Um pé de milho. Aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim, mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa. Secaram as pequenas folhas, pensei que fosse morrer, mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que, na verdade, aquilo era capim. Quando estava com 2 palmos, veio outro amigo e afirmou que era cana. Sou um ignorante, um pobre homem da cidade, mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com 2 metros, lança suas folhas além do muro e é um esplêndido pé de milho. Então, veio um falando que era capim, veio outro falando que era cana, e ele acreditou, esperou crescer, né? E era um pé de milho. Ok. Já viu o leitor um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de milharais, mas é diferente. Um pé de milho sozinho em um anteiro espremido junto do portão, numa esquina de rua. Não é um número numa lavoura, é um ser vivo e independente. Suas raízes roxas se agarram no chão e as suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendoou. Há muitas flores belas no mundo e a flor do meu pé de milho não será a mais bela, a mais linda. Mas aquele pendão firme e vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteiro vulgar com uma força e uma alegria que fazem bem. É alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra, e eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da rua Júlio de Castilhos. Então, aí é uma história, né, do Rubem Braga. Mas vamos ver o que eles querem. Ó, eles colocam esse texto enorme, mas vocês têm que se prender no dia da prova na pergunta, tá? Lógico, tem que ler o texto, mas vai direto na pergunta. Na passagem do 3º parágrafo, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar. O substantivo empregado no diminutivo contribui para expressar a ideia de. Qual é aí o substantivo no diminutivo que eles estão falando? Canteirinho, tá? É o canteirinho que eles estão falando. Por quê?
Canteiro é um substantivo e aqui no caso ele está no diminutivo, tá? É o canteirinho. Então, o substantivo empregado no diminutivo contribui para expressar a ideia. Então, quando fala, vem enriquecer nosso canteirinho, qual é a ideia? De exatidão, de desprezo, de simplicidade, de soberba, de abundância. No caso, quando o escritor coloca aí na história que ele está contando, veio enriquecer nosso canteirinho, né? É de simplicidade. Por quê? Né? Tanto é que desde o começo do texto, ele é simples, todo mundo fica falando mal, que é isso, que é aquilo, e ele tá ali firme e forte, né? No meu canteirinho. Então, ele traz uma expressão de simplicidade. Por que ele falou canteirinho? Porque é algo simples, né? Tá sozinho ali. Então, é algo simples. É letra C, ok? 167. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à regência verbal, assinale a alternativa correta. Então, eles estão pedindo para verificar o quê? A regência verbal, que está acompanhando o verbo aí. Vamos analisar primeiro. Ó, onde estão os verbos? O resultado do julgamento não agradou. Primeiro a gente tem que ver onde estão os verbos. Então, agradou é um verbo, do verbo agradar. A decisão implicou. Implicou é do verbo implicar. Ao toque da campainha, não entre e não saia do pavilhão. Tem o verbo saia. D. O delegado procederá ao inquérito. Proceder é o verbo. E prefiro ser morto do que ser preso. Então, prefiro, verbo preferir. O ser aqui é verbo também, tá? Não tá conjugado, mas não deixa de ser um verbo. Aí no caso, gente, tem os verbos. Então, eles pediram para verificar o quê? Qual das alternativas, quando você lê, tem a regência correta, não tem algo de errado, que é a norma padrão da língua portuguesa. Então, toda vez quando a frase está corretinha, você vai ler e vai falar assim, não tem nada de estranho nela, tá? Referente ao verbo, tá? A. O resultado do julgamento não agradou o público. B. A decisão implicou a prisão de 5 adolescentes. Ao toque da campainha, não entre e não saia do pavilhão. D. O delegado procederá ao inquérito. E. Prefiro ser morto do que ser preso, disse o menor infrator. Tá? Então, no caso dessa regência verbal, é o que vem acompanhando o verbo. Então, na letra A, o que vem acompanhando o verbo é o artigo o público. Na letra B, o que vem acompanhando o verbo, a regência, depois dele é o acraseado. Na C, o que vem acompanhando ele é o do, é preposição. Na D, o que vem acompanhando ele é o ao, que é no caso aí, de complemento, né? E o E tem 2 ser aqui, ó, não pode. Tá errado. Aqui, ó, tem 2 ser aqui, eu não vi esse daqui. E na eu que vem acompanhando o prefiro é o ser. Tem 2 ser aqui, né? Tem 2 ser. E aqui também pode ser considerado verbo, dependendo do caso. Pode ser o substantivo, pode ser verbo do verbo prender, né? Ok. Mas não é isso. É que de todos aqui, esse o é artigo, esse a é crase, esse do é preposição. De todos, o que combina corretamente é a D.
Ao é a mesma coisa que a gente fala assim, muita gente fala, eu vou no banheiro, vou no banheiro. Essa é a forma correta de falar, vou no banheiro? Não. Eu vou ao banheiro, tá? Essa regência aqui que eles estão falando, o que está combinando mais com o verbo é esse ao. O delegado procederá ao inquérito. É letra D de dado. Ao inquérito. 168. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, enquanto a colocação pronominal, os pronomes, que é o que vem antes ou depois do verbo, dependendo, tá? Olha lá primeiro o que é essa colocação pronominal, ó. Me, nos, se, lhe. Tá vendo? Ó? Isso é colocação pronominal. Me, nos, se, lhe. É o que vem antes ou depois do verbo, tá? Então, vejam. Aqui, o que vem antes. Me contaram. Na B, orientou-os. Vem depois do verbo. Na C, mostraram-nos. Vem depois do verbo. D, cumprimentaram-se, vem depois do verbo. Mostrar-lhe-ei. Aqui pode ser tudo, né? Tá. Então, aí você tem o verbo e tem a preposição, por isso que eles falam colocação pronominal. Ou vem antes ou vem depois, no caso aí. Pronome é sempre o que vem junto com o verbo, tá? Eu tô falando molinho assim, gente, eu até peço desculpas para vocês, tô falando molinho, porque depois que eu tomo o remédio, hoje eu cheguei em cima e eu tomei o remédio depois da janta, e daí quando você toma o remédio, você fica groguinha assim. No meu caso, é de 800 miligramas que falam, né? É para diabetes. Aí toda vez que eu tomo, aí começa a dar tontura, ânsia, e eu tenho que voltar no médico para diminuir, né, o que tá muito forte. Bom, vamos lá. Então, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa correta. Referente a essa colocação, se é antes ou se é depois, o correto. Aqui colocaram: me contaram casos horríveis a respeito daquela moça. Me contaram ou contaram-me casos horríveis a respeito daquela moça. B, ela é a pessoa que orientou-nos. Aqui no caso, aqui vamos lá, o correto de cada frase, tá? Aqui, me contaram casos horríveis a respeito daquela moça. O certo seria, contaram-me. Ou, né, casos horríveis a respeito daquela moça. O me teria que ser depois do verbo. A B, ela é a pessoa que orientou-nos. Deveria ser aqui nesse caso. Ela é a pessoa que nos orientou. C, não mostraram-nos as fotos do corpo, tá? Não nos mostraram as fotos do corpo. Jamais cumprimentaram-se depois do ocorrido. Jamais se cumprimentaram depois do ocorrido. E mostrar-lhe-ei meus textos. Aqui a letra E é a correta porque não tem por onde escapar. Por que não tem por onde escapar? Que nunca vai começar o lhe no começo de frase. Lhe mostrei. Nunca vai ter, porque tá errado. Então, aqui é o correto. Mostrar-lhe-ei meus textos. Porque não tem por onde correr. Deixa eu dar uma dica para vocês. Ó, aqui, a letra E é a única que não tem para onde correr. Em outras palavras, tá? Popularmente falando. Não tem para onde correr. A letra A tem para onde correr. Me contaram, contaram-me. Orientou-nos, nos orientou. Mostraram-nos, nos mostraram. Cumpriram-se, se cumpriram. Cumprimentaram-se, se cumprimentaram. E aqui não tem
lhe mostrar. Nunca vai começar com lhe. Então, é mostrar-lhe-ei meus textos, tá? É a única que não pode ser mudada. Não pode ser mudada. Quando não pode ser mudada, é a correta, 168, tá? 169. Somente 2 atletas do Brasil conseguiram executar o salto triplo. Os numerais em destaque na frase acima são classificados como? Então, aqui eu tenho 2, numerais que eles estão pedindo, tá? Eu tenho 2 e tenho triplo, 2 e triplo. Que tipo de numeral eles são? Olha lá. O 2, que tipo de numerais eles são? Porque no português tem numerais também, né? O 2 é cardinal ou é ordinal? Vejam. Ó, ele é cardinal. Professora, como que eu sei que ele é cardinal? Vamos relembrar? O que é cardinal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é cardinal. E o que é ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Deu para entender? Aqui, o que é multiplicativo? Duplo, triplo, quíntuplo. O que é fracionário? 1/3, quarto, quintos. Certo? Então, aqui no caso, o 2, ele é cardinal. E o triplo, ele é multiplicativo. Então, a alternativa correta é a letra A. Letra A. Tá? Vamos ver a outra. Deixa eu colocar para baixo, peraí. Tem assim, vocês, uma dica, tá? No dia da prova, tem exercícios mais fáceis, tem exercícios mais difíceis, tá? Não que vocês tenham que pular os mais difíceis, mas leu a primeira vez, não entendeu? Pula para o outro para não perder tempo. Depois volta naquele que vocês ficaram com dúvida, tá? Essa questão 170. Esta semana, uma revista de automóveis trouxe o lançamento de um novo modelo de carro e publicou o seguinte comunicado: ele pode ser adquirido na cor verde clara. Já vem com porta-copo e alto-falante de série. Marque a alternativa que apresenta corretamente o plural dos substantivos compostos. Plural. Então, nós temos o singular e temos o plural. E substantivos compostos são as palavras que são escritas, né? Com o hífen aí no meio, duas palavrinhas. Então, eles falam compostas, tá? Eles estão pedindo o plural da palavra verde clara, porta-copo e alto-falante. Como que fica, tá? Passando essas palavras para o plural. Olha lá. A, verde claras, porta-copos, alto-falantes. B, verde clara, porta-copos, alto-falantes. C, verde claras, porta-copos, altos-falantes. D, verdes claras, porta-copos, altos-falantes. Verdes claras, portas, copos e alto-falantes. Então, tem uma explicação para cada caso aí, tá? No caso aqui, ó, da verde clara, só vai para o plural a segunda parte, tá? Verde aqui no caso uma cor, só que ela tá em hífen, então só vai para o plural a segunda parte, a primeira fica intacta. Verde claras. Já vem com porta, continua, copos, porta, copos e alto-falantes. Esse é o plural correto. Verde claras, porta, copos, alto-falantes. Ou seja, essas palavras só vai para o plural a segunda parte. Todas essas três só vai para o plural a segunda parte. A primeira continua intacta. Verde continua intacta, porta continua intacta, alto continua intacto. O que vai para o plural? Claras, copos, falantes. Então, a alternativa correta aqui é a letra A.
tá? É só acrescentar um Szinho, mais nada. 171, eu gosto quando vem quadrinhos assim. Deixa eu ver se tá bom para ler, né, esses quadrinhos. Quadrinhos a seguir referem-se às questões 36, 37 e 38. Como é linda a primavera! As árvores já têm suas primeiras folhas. A praça está cheia de flores e borboletas. Os pássaros cantam alegremente no ninho. O ar está mais... Está mais o quê? Gente, não estou conseguindo ler. Esse ar está mais... Vocês conseguiram ler esse último quadrinho? O ar está mais... Eu não consegui ler. Peraí. O ar está mais... eu tenho que olhar depois lá. Não estou conseguindo ver o que é essa palavra aqui. O ar está mais... Bom. Os dias começam a ser mais longos. Depois... As noites mais curtas e as pessoas trocam as roupas de inverno por outras mais leves e coloridas. Droga! Como se pode ficar livre dessa alienação escolar? Vamos lá, vamos ver o que eles estão pedindo. Assinale a opção que indica adjetivo. Gente, vamos relembrar. O que é o adjetivo? É aquele que dá qualidade a uma pessoa, a um objeto, né? É qualidade a alguma coisa, tá? Uma característica ou uma qualidade a alguma coisa. Que é classificado como adjetivo de relação. Então, indica adjetivo que é classificado como adjetivo de relação. Então, vamos lá. Relacionando alguma coisa. Letra A. Como é linda a primavera. O adjetivo dessa A é linda. Linda é o adjetivo. B. A praça está cheia de flores e borboletas. Cheia é o adjetivo, tá? C. O ar está mais tépido. Era essa palavra que estava lá em cima. Tépido, ou seja, mais limpo, tá? Tépido é o adjetivo. D. As pessoas trocam as roupas por outras mais leves. Leves é o adjetivo. Como se pode ficar livre dessa alienação escolar? Aqui, livre, tá? É o adjetivo. E escolar também é considerado um adjetivo, tá? Então, ó, assinale, aí eu já mostrei quais são os adjetivos, né? Linda, cheia, tépido, leves, livre e escolar. Assinale a opção que indica o adjetivo que é classificado como adjetivo de relação, relacionando como pessoa. Deixa eu ver qual deles aqui. Relação. Linda é primavera. Então, eu tenho que ver o substantivo, né? Linda é a primavera. Cheia é a praça. Tépido é o ar. Leves são as roupas. Livre está se relacionando, está se falando de uma pessoa. Livre, alienação escolar. Sim, está se referindo à pessoa. Alienação é pessoa. Livre, ficar livre da alienação escolar, tá? É pessoa. Então, aqui no caso, o único adjetivo de relação é a E, tá? Porque os outros estão relacionados a coisas, não a uma relação de pessoa, alguma coisa assim. A alternativa correta que está se referindo a uma relação, está se relacionando, é a letra E, a alienação escolar, tá? Porque aqui fala como se pode ficar livre dessa... Livre do quê? Dessa alienação escolar. Aí envolve pessoas.
Relação significa, né, no caso, pessoas. Vamos lá, 172. No primeiro quadrinho, encontra o adjetivo. Então, aqui só está pedindo um adjetivo na 72. O que é o adjetivo? Linda, primavera, árvores, primeiras e folhas. O adjetivo é linda. Fácil essa, linda. Por que não as outras? Primavera é substantivo. Árvores é substantivo. Primeiras, substantivo e aqui numerais. E folhas é substantivo. Então, o único adjetivo que tem é linda aqui no caso, tá? 73. Agora tá pedindo um substantivo. O que é substantivo aí? Vamos lá. Qual que é o substantivo aí? Droga, livre alienação, escolar e ficar. Ficar, verbo, escolar, adjetivo, alienação, livre, adjetivo, droga. Aí, no caso, o substantivo é droga. No caso aí. Tá bom. Eu iria em duas, mas tudo bem. 174. Assinale. Opa. Peraí, gente. Acho que eu troquei as bolas aqui. Peraí. 172. Eu coloquei linda, tá certo. 173. Tá, tudo bem. Eu tô no 174 já. Tá bom. Assinale qual alternativa apresenta sentido figurado. Deixa eu explicar, então, para relembrar sobre sentido figurado. O que é o sentido figurado? Exemplo. Quando eu falo assim, a cobra é venenosa. Isso é sentido próprio. Por quê? A cobra realmente é um animal real e é venenoso. Ok? É sentido próprio. O que é sentido figurado? Quando eu falo assim, minha sogra é uma cobra. É o sentido figurado. Por quê? Ela não é uma cobra. Quando eu falo, o pé da mesa está sujo, o pé da mesa está quebrado. É sentido figurado, porque a mesa não tem pé de verdade, certo? Então, é nesse sentido. Vamos ver aí, então, qual é o sentido figurado. A. Sua vizinha é uma jararaca. B. Jararaca é uma espécie de cobra. O trem vai e vem. Daniel e Gabriel são irmãos. Madalena, irmã de Caio. Então, o sentido figurado, com certeza, está na letra A. Sua vizinha é uma jararaca. Está sendo comparado com a jararaca. É sentido figurado, porque ela não é uma cobra. Tá? Agora, estão pedindo só o sentido próprio. Então, é a letra A. A palavra classificada como verbo. Está pedindo só verbo aqui. Qual delas é verbo? Jardim, eu consigo colocar como verbo jardim, existe? Eu jardinho, tu jardinhas, ele jardinha, né? Eu não consigo conjugar o jardim. Eu não consigo conjugar a casa, porque não é verbo. Então, jardim é substantivo, casa é substantivo. Justificar é o verbo. Eu justifico, tu justificas, ele justifica, nós justificamos. Vós justificais, eles justificam. Então, é verbo, tá? Está aqui no infinitivo, porque não foi conjugado ainda. Notebook é substantivo e mesa é substantivo. Todos aqui são substantivos. Eles estão pedindo qual é o verbo. O verbo é a letra C, é o verbo. 176. Qual das frases abaixo representa o sentido de ambivalente? O que é ambivalente que eles estão perguntando, tá? Olha lá, vamos ver primeiro. A. Adoro abacaxi, mas detesto tomar seu suco. B. João e Maria são namorados. C. O dia está ensolarado.
D, a carruagem era de vidro. E, nenhuma das alternativas. Não. Aqui tem ambivalência, né? É sentido ambivalente. É o A. O que é ambivalente? É o contrário de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, a letra A. Adoro abacaxi, mas o suco dele eu não gosto. Eu adoro ele, comer, mas fazer o suco dele não. Então, é algo ambivalente, né? Ao contrário, ok? É a mesma coisa que eu falo assim, adoro minha caneta vermelha, mas eu detesto escrever com ela. É algo ambivalente, tá? Você adora e detesta ao mesmo tempo, tá vendo aqui? Adoro, detesto. Da mesma coisa. Tô falando do abacaxi aqui, tô falando do abacaxi aqui. Aqui é a fruta, que é o suco dele, tá? Qual sinônimo de fenômeno? Aqui tá pedindo fenômeno, fenômeno não. Sinônimo de fenômeno. A, acontecimento. O que é sinônimo? Primeira coisa, sinônimo quer dizer a mesma coisa. Então, quando eu falo assim, casa, a casa eu posso falar lar, eu posso falar moradia, eu posso falar habitação, tudo se refere à casa. A mesma coisa aqui, o carro, eu falo carro, automóvel, é sinônimos, tá? Aqui tá pedindo sinônimo de fenômeno. Então, acontecimento, felicidade, capacidade, divertimento, insalubridade. Fenômeno é a mesma coisa de um acontecimento. Quando eu falo assim, meu Deus, você viu aquele fenômeno da natureza, destruiu tudo. Ou seja, um acontecimento, tá? Então, a letra A, fenômeno é sinônimo de acontecimento. As outras são pegadinhas, né? Brinca para ver se alguém cai. O antônimo. O que é o antônimo, gente? É o contrário de alguma coisa. Antônimo é o sentido oposto. Então, por exemplo, é caro, barato, triste, feliz, né? Pobre, rico, é o contrário. Então, qual é o antônimo de caminhar? A, destruir. B, recuar. C, manifestar. D, dialogar. E, viajar. O contrário de caminhar. Caminhar significa ir para frente, certo? Então, o antônimo é a letra B, recuar, ir para trás, certo? Eu caminho, eu recuo. Caminho vai para frente, recuo vai para trás, é o contrário. Letra B de bola. 179, opa. Identifique o verbo. Vamos lá. Qual é verbo aí? Felicidade, extrovertido, carência, resgatar e banco. O verbo é resgatar, está no infinitivo, não foi conjugado ainda, mas é eu resgato, tu resgata, ele resgata, nós resgatamos, vós resgatais, eles resgatam, tá? Felicidade é substantivo, extrovertido é adjetivo, carência é substantivo, banco é substantivo. Então, o único verbo aqui é letra D, resgatar. 180. A finalidade do texto é, vamos lá, aí é uma propaganda, né? Vamos ver. Chega de brincar de esconde-esconde, é hora de ajudar no pega-pega. Violência contra a criança é crime, diz que denúncia. Olha lá. Qual é a finalidade do texto? A, aí é a interpretação, tá? A, denúncia à violência infantil. B, adoção de crianças. C, necessidade das crianças brincarem. D, divulgação de brincadeiras infantis. Ou E, nenhuma das alternativas? Claro que a alternativa correta é a letra A. Está fazendo uma denúncia à violência infantil, né? Aqui já fala, violência contra a criança é crime. Então, tá pedindo para denunciar. Até tá o disque denúncia aqui. Letra A.
181. Opa. Identifique a alternativa correta. Vamos lá. A. Resistência a chamas. B. Construir as margens da rodovia. C. Resistência a antibiótico. Vejam que são as crases que estão sendo usadas, ó. Resistência a chamas. B. Construir as margens da rodovia. C. Resistência a antibiótico. D. Cachoeira do escorrega a 50 metros. E. Combata a cegueira. Tá? Aí tá perguntando sobre essas crases, ó. Vocês percebam que todas estão craseadas, ó. Então, vamos lá. Resistência a chamas. Se eu, apesar de chamas ser uma palavra feminina, se eu consigo substituir por uma, aí perde a crase. Resistência a algumas chamas, daí eu posso. Construir as margens, essa é a mais certa. Antibióticos, não tem crase a antibiótico, porque antibiótico é uma palavra masculina. A pé, a antibiótico, né? Vou a pé. Então, quando é palavra masculina, não tem crase. Então, antibiótico não tem. Letra D, a 50 metros, não tem crase em números. Metros, quilômetros, não tem. O único número que tem crase, gente, é horário. Por exemplo, a reunião será às 15 horas. Tem crase, tá? Porque se trata de horário, não de número, qualquer número, é horário, tá? Combata a cegueira. Se for substituído, combata uma cegueira, alguma cegueira. Então, aqui é opcional. Alternativa opcional. A alternativa correta aí, letra B de bola. E pode ver que a crase acompanha a palavra. As margens está no plural, então a crase também está no plural aí. E não pode ser substituída por umas margens, tá? 182. Qual o termo correto para designar um juiz? Como que eu me refiro a um juiz? A forma de tratamento de falar, né, de se referir a um juiz. A. Ai, minha perna, gente, peraí. Vossa Eminência. B. Doutor. C. Vossa Reverendíssima. D. Meritíssimo. E E. Vossa Santidade. A alternativa correta, letra D. Meritíssimo. Juiz é que se refere a juiz, né? É meritíssimo, ok? Forma de tratamento correta. Qual o sinônimo de capacidade? Sinônimo que significa iguais, a mesma coisa, tá? Então, capacidade é o mesmo que competência, futilidade, fragilidade, egoísmo, racismo. Capacidade é o mesmo que competência, ok? Sinônimo de competência. 184. Em qual alternativa o verbo está presente? Vamos lá. Aqui eu tenho A, caminhar. Aqui eu tenho B, gosto. Aqui, é gosto mesmo aqui? Aqui eu tenho C, celular. Aqui eu tenho D, pincel. E eu tenho E, rímel, tá? Vamos por partes. Aqui, as palavras celular, pincel e rímel não são verbos. É substantivo, 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 tá? Os dois que são verbos é o a, caminhar, e o gosto é verbo, tá? A A e a B são verbos, caminhar e gosto. A diferença é que o a, caminhar, não foi conjugado, está no infinitivo ainda. E a letra B, gosto, já foi conjugado.
Eles estão pedindo o verbo que esteja no presente, nem no passado nem no futuro, no presente. Então, o verbo conjugado aqui no presente é o gosto. Eu gosto. E o caminhar? Caminhar é verbo, mas não está conjugado. Então, a alternativa correta aí é a letra B de bola. Ok? Vamos lá. 185. O antônimo significa o contrário. Deixa eu beber água aqui, peraí. O antônimo significa o contrário, tá? Então, qual é o contrário de denunciar? Contrário de denunciar: defender, castigar, proibir, esmagar ou propagar. O contrário de denunciar é defender. É a letra A, tá? Eu faço a denúncia ou eu defendo, né? É o contrário. 186. Em todas as frases, o verbo empregado está correto, exceto. Esse exceto significa o que está errado. Tem que prestar atenção no dia da prova no excesso. Todas estão certas referente ao verbo, menos uma. Vamos ver qual que está errado referente ao verbo aí. A. Quando verem o documento da CNBB, acreditarão menos nos jornalistas. B. Os Estados Unidos veem a ida de Lula ao Irã como última chance. C. Detiveram o assaltante na agência bancária com pouco esforço. D. Quem Dunga seria se fosse influenciado pela mídia? E. Impuseram normas muito rígidas aos operários. Aqui tá certo. Quando verem o documento, vem a ida, tá? Detiveram, tá certo? Detiveram de deter. Seria, quem Dunga seria se fosse influenciado? Seria influenciado, tá certo? Impuseram normas muito rígidas aos operários. Deixa eu ver aqui. A E tá errada, mas se eu trocasse, deixa eu ver. Impuseram normas. Essa 186, gente, eu vou ter que analisar ela de novo. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, tô analisando novamente agora, é de uma prova anterior. E provavelmente o gabarito, eles fizeram o gabarito oficial. O que significa? Que quando tem uma prova e algo está errado, eles liberam o gabarito e depois dos recursos eles colocam um novo recurso. E eu acredito que nessa 186 tem duas alternativas corretas, tá? Então eu vou pular ela para deixar para amanhã. Eu marquei já aqui, que eu tenho que analisar com mais calma. Para mim tem duas incorretas aí, mas só pode ter uma, tá? Então por isso, para não confundir vocês. 187. Assinale a única frase que não pode ser completada com a do verbo haver, tá? A do verbo haver. Ou seja, há 300 laranjas. Do verbo haver, tá? Vamos lá. Qual não pode, né? Aqui é o não pode. O que não pode ser completado com H. Letra A. Há 2 dias não chove na região. Com o verbo H. B. Soube que teve gripe forte há 2 dias da prova. C. Partiriam dali há 4 horas. D. Há anos não nos vemos. Pode. E. Há um dia da inauguração da loja foi feita a publicidade. Que não pode.
A letra A pode. Há 2 dias que não chove, soube que teve gripe forte. Não pode. Há 2 dias a prova. Partiriam dali há 4 horas. Há anos. Deixa eu analisar de novo. Tem alguma coisa errada também. Pera aí, gente. Eu não vi essa antes, estou vendo agora. Não pode ser completada com um H, com o A do verbo haver. O gabarito dele está errado, viu? Porque o gabarito dele está colocando a letra A. Eu conferi, mas pode, aqui está falando que não pode, não que pode. Há 2 dias não chove na região, pode ser com H. Então não é a letra A do jeito que eles falaram, não. Soube que teve gripe forte há 2 dias da prova, ou seja, que antecedem os dias da prova. Partiriam dali há 4 horas. Eu vou ter que analisar também, gente, me desculpa. Eu sou assim, se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu não gosto de falar só gabarito. Eu gosto de dar certeza, tá? Eu vou ter que analisar de novo essa daí. Porque eu peguei o gabarito tudo, eu não gosto de seguir o gabarito deles. Não gosto de seguir o deles, porque eu sei que quando é prova anterior, sempre tem recurso, depois sai o gabarito oficial, né? E daí, quando eu olho e vou analisar e tem mais de uma resposta correta, é recurso. Pode ser que a pessoa tenha entrado, as pessoas podem ter entrado com recurso. Mas é outra que eu não concordo com a resposta, por isso que eu tô pulando, tá? Eu não concordo com essa resposta não, porque eu tô vendo mais do que uma. Então, eu vou deixar aqui, ó, a 186 para analisar e a 187 também eu vou analisar. Eu só gosto de falar a resposta quando é certeza. Se tem 2 alternativas, então eu pulo, tá? Eu pulo, porque não sou eu que elaboro a questão de português, tá, gente? É das provas anteriores. E eu não concordo com a resposta aqui, não. Vamos lá, 188. Tá. Assinale a alternativa em que não ocorre incoerência, ou seja, não tem erros, né? Incoerência significa alguma coisa errada. B. Nós não temos censura. O que temos é uma limitação do que os jornais podem publicar. B. Cuidado. Tocar nesses fios provoca morte instantânea. Quem for flagrado fazendo isso será processado. Não tem incoerência, tá? Incoerência. C. Homenageemos Abraham Lincoln, o homem que nasceu numa caba de troncos que ele construiu com suas próprias mãos. D. Daremos 100% na primeira parte do jogo e, se isso não for suficiente, na segunda parte daremos o resto. E. As coisas mais importantes não devem ficar à mercê das menos importantes. Aqui tem duplo, aqui tem duplo, aqui tem duplo. A alternativa correta é a letra B de bola. Essa sim é certeza, tá? Essa sim não ocorre incoerência. Incoerência, ó. Cuidado, é uma coisa real. Cuidado, tocar nesses fios provoca morte instantânea. Quem for flagrado fazendo isso será processado. É simples. Aqui nós não temos censura, o que temos é limitação do que os jornais podem publicar. Aqui também tem a mesma, todas seguem a mesma linha da A, segue na C, segue na D, segue na E. Aqui não tem nenhum tipo de incoerência, é a letra B de bola. Essa sim é certa, tá? 189. Identifique a frase que apresenta regência verbal incorreta. Vamos lá. Vamos lá. Regência verbal incorreta. A. A seleção anunciada por Dunga
para a Copa de 2010 não agradou a todos. B. O filho menor aspirava a voar mais alto que os irmãos. C. De longe assistia ao comício, mas não pretendia votar. D. Decidiu perdoar aos devedores dos impostos atrasados. E. Esqueci-me o nome do livro. Nossa Senhora, essa... Alternativa correta aí, letra D. Letra D é a correta. Essa tá. 190. Assinale a alternativa que não ocorrem marcas de linguagem oral. A. Voou para bem longe a gaivota solitária. B. Me contou cada história aquela guia da excursão. C. Bem que a gente sabe das coisas que ocorrem no andar de cima. D. Eu te prometi e vou cumprir, pois você sabe que não falho. E. Governo faz cortes para esfriar a economia. Essa não. A alternativa correta, letra D de dado, também tá certa. Eles estão pedindo não ocorre marcas, é a D. 191. Em todas as frases ocorre erro de concordância, exceto A. Basta. É isso? É, tá certo. Basta para a festa. Ah, tá. Basta para a festa alguns refrigerantes. Nossa, ficou feia essa frase. Ah, é o exceto que eles querem, tá certo. B. Convém a todos regras mais claras no estatuto, certo? Acidente de carro mata mais em épocas de chuvas. D. Começa amanhã no Bosque Municipal homenagem aos idosos. E. Dos 150 mil imóveis disponíveis, quase 36 mil se enquadram no Minha Casa Minha Vida. Ah, agora sim. O erro de concordância que eles estão falando, em todas as... ocorre erro de concordância, exceto... Mas por quê? Aqui tem o convém. Aqui tem... Ah, tá. Agora que caiu a ficha. Tem que concordar tudo, né? Nem todas estão. Deixa eu ler de novo. Aqui matam mais do que pessoas. Tá faltando um M. Começa homenagens aos idosos. Começam, tá faltando um M. Dos 150 imóveis disponíveis, quase 36 mil. Se enquadram. Ah, tá. Achei os erros aqui. Eu tô falando que minha vista tá turva, gente. Eu não tava conseguindo enxergar os erros aqui. Agora sim. Ah, agora sim. Agora eu enxerguei para falar para vocês. Convém a todos. Regras mais claras. Convém. Aqui tá errado o acento. Ah, tá. Achei. Matam, tá faltando um M. Começam, tá faltando um M. Enquadram, tudo no plural. Uhum. É a A mesmo. O exceto. Só nessa que não há. Basta para a festa. Basta festa, alguns refrigerantes. Tá certo, é a letra A. Hoje eu tô, viu? Que assim, eu começo a ler, o olho ficar meio embaçado. Ecologia. Não tá fácil, malandro. A natureza tá ficando desarvorada. O sentido cômico deste poema é obtido. Vamos lá. Aqui tá faltando um... Ó, o sentido cômico deste poema é obtido. Vamos lá. A. Por estar o verbo num registro coloquial.
Eu tenho que voltar aqui. O sentido cômico significa irônico, né? Engraçado. O sentido cômico desse poema é obtido. Ecologia, não tá fácil, malandro. A natureza tá ficando desarvorada, né? Ou seja, na verdade, esse desarvorada que eles estão falando seria desaforada para nós. Mas eles colocaram desarvorada porque tá falando de ecologia, de árvore, de natureza. Mas para nós é como se nós estivéssemos falando que a natureza está desaforada com as coisas que estão acontecendo, né? Muita chuva, tsunamis, enfim, tanta coisa ruim que está acontecendo, né? A natureza está se revoltando quanto o ser humano. O sentido cômico deste poema é obtido. Vamos lá, eu tenho que ler todas primeiro. A. Por estar o verbo num registro coloquial. Tá, o que é o verbo no sentido coloquial, gente? É isso daqui, ó. Não tá fácil, malandro. A natureza tá ficando. O que é o verbo? É um jeito popular de falar. Olha aqui. Não tá. O correto seria não está fácil. A natureza está ficando. Mas o jeito popular, não tá fácil não, tá ficando. Mas esse não é por conta disso, não é por conta desse verbo em registro coloquial que o poema é cômico, não é o que traz, né? A sátira, a ironia, o sentido engraçado não é pelo tá, né? Que deveria ser estar, não é por causa disso. B, pelo rebaixamento do leitor. Também não. Não tá rebaixando o leitor só porque tá chamando ele de malandro. C, pela falta de rima no final dos versos. D, não é por causa disso. Pela exploração do duplo sentido. Agora sim. Ó, pela exploração do duplo sentido da palavra. Aqui é o que eu estava explicando. Desarvorada, na verdade, seria desaforada, mas como nós estamos falando da natureza, aí colocaram desarvorada. É isso que traz esse sentido cômico aqui, tá? E pelo título também não. Então, a alternativa correta aí, letra D de dado. 193. Do ponto de vista gramatical, as frases abaixo estão corretas, exceto qual que não está correta? A. Há dias que não leio uma boa crônica no jornal. B. O discurso do candidato implicou desavenças sérias no partido. C. Não existem, nesta sala, duas pessoas iguais em temperamento. D. Neste auditório, exibem-se filmes nacionais já premiados. E. Deve haver eleitores ainda indecisos. Aqui é o erro. Deve haver. Por quê? Porque não foi conjugado os verbos corretamente. Haverão eleitores ainda indecisos. Haverá eleitores indecisos. Não é deve haver. Aqui, tá errado, tá? O exceto. 194. Assinale a alternativa em que não há erro de acentuação. Então, qual alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas, ou seja, acentuadas, né? No caso aí. Vamos lá. A. Raiz, raízes, jabuti, grajaú. B. Carretéis, funis, índio, construíste, atrás. C. Juiz apto. Nossa, quanto erro. Fluir um almoço aí. D. Gratuito, amável, alô, cônsul. E. Ritmo, dossiê, nó, difundi-lo. É isso? Aqui tá errado. Eles querem onde não há erro, né? Então, a A tem erro. A B tem C. Ó. Vou falar passo a passo, né? Na letra E tá faltando acento, tem acento a mais.
Almoço não tem acento mesmo, não vai acento nenhum. Amável tem, alô, alô, tem, tem. Ali, gratuito não tem. Ritmo tem, dossiê tem, nó tem. Difundi-lo não precisa. Tem. Tem uns que tem um acento, mas não é o acento correto, viu? Tô olhando um por um aqui. Aqui tá certo. Por exemplo, carretéis. Hoje, na nova norma culta da língua portuguesa, não precisaria mais do acento. O acento cairia, né? Isso ficaria opcional. Deixa eu olhar uma por uma. Não há erro. Aqui já tem erro. Aqui não tem. Aqui tem erro. Aqui tem erro. E aqui. Então, gente, a letra E, que é a correta, ritmo, tem. Porém, a letra B poderia ser considerada também, se for considerado a norma culta, né? Onde muitas palavras elas perderam o acento. Mas eu não sei de que ano que é essa prova, eu teria que ver o ano dessa prova. Mas eles estão aceitando a norma culta normal. Senão seria duas alternativas corretas aí. Porque a B, ela poderia, se fosse considerado isso, e a E também se fosse considerada. As outras, não. A letra A realmente não, a letra C realmente não, a letra D realmente não. Mas mesmo com a nova lei, a nova tabela, eles deixam usar como opcional. Tá. Mas, ok, eu vou ficar com o deles e depois, se for aceito, eu vou olhar lá se foi aceito. Se for aceito, eu falo mais uma, tá? Aí eu falo para vocês. Mas pelo gabarito deles, tá? É a E. Por que eu falo o gabarito deles, né? A área de português eu sigo realmente o gabarito deles. Porém, não é porque é o gabarito que eles passam que... Porque esse daqui foi uma prova da VUNESP, né? Não é porque é o gabarito oficial que também no oficial não pode haver erros. Pode haver sim, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Universitário. Aqui você não precisa ter uma nota alta para ser aprovado. Eu achei muito interessante essa propaganda aí, gente. Achei bem interessante. Universitário, aqui você não precisa ter uma nota alta para ser aprovado. Né? Propaganda da Credit Card, do cartão, né? Com relação ao texto da propaganda Credit Card, só não se pode afirmar que a nota alta está significando muito dinheiro. B, ser aprovado quer dizer ser aceito pelo programa Credit Card. C, aqui refere-se a uma universidade. D, o autor do texto fez uma analogia criativa. Fez mesmo. E, a propaganda dirige-se a leitores específicos, ou seja, universitários, tá? Então, na interpretação do texto, com relação ao texto, só não se pode afirmar. Só não pode se afirmar a letra C, porque o resto tudo pode se afirmar. Só a letra C que não pode. Está falando aqui
refere-se a uma universidade. Não. Não, é uma brincadeira, né? Eles estão fazendo a propaganda do cartão. Então, só não pode falar que é uma universidade, porque não é, né? Tá falando do universitário. Aqui você não precisa ter uma nota alta para ser aprovado. Tá falando de banco, tá falando de cartão, de dinheiro. Então, todas as alternativas estão corretas. Porque aqui tá falando só não pode se afirmar. Então, é a letra C. Só não podemos afirmar que é uma universidade, porque não é, tá? Muito engraçada. Essa analogia é muito engraçada. 196. Assinale a frase em que há erro gramatical. Alguma coisa na gramática está errada. A. Letra A. É fato que no dia a dia do operário são muitos os desafios. B. Estamos a falar há horas. C. Fazem... Nossa, que feio. Fazem 2 dias que o Brasil conheceu os jogadores que irão à África. D. O fato de eles, votarem não significa democracia plena. E. Quando virem o logro em que caíram, ficarão furiosos. Quando virem o logro em que caíram, ficarão furiosos. A alternativa correta, letra E. Todas as outras têm erros, só a letra E que não tem. 197. Assinale a frase que está gramaticalmente correta, de acordo com o padrão culto da língua. A. Se o Detran não propor outra data, o exame não acontecerá. B. Brasil Olímpico acelera, mas deixa pobres para trás. O governo vai estar investindo em novos atletas. D. Entre eu e meu pai há uma respeitosa cumplicidade. Errado, né? A nível de Brasil, a violência assusta. A alternativa correta aí, letra C. O governo vai estar investindo em novos atletas. 198. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. O que contém de novidade, os textos escritos pelo advogado não vêm ao acaso e não intervêm no andamento das investigações. Vejam que todos são verbos, o verbo conter, verbo vir, verbo intervir, porém alguns com acento e outros sem acento. Então, alguns com acento significa singular ou não, ou plural, né? É nesse sentido. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que contém de novidade os textos escritos pelo advogado não vem ao acaso e não intervém no andamento, tá? Intervém, com certeza aí é o acento agudo, não é circunflexo. A alternativa correta aí é 3 casos, é a letra A. É o contém com acento circunflexo, é o vem sem nenhum acento e é o intervém com acento agudo, tá? Ó, ao acaso e não intervém no andamento das investigações. Ah, com certeza, é a letra A, a alternativa correta. Contém, vem, intervém, tá? As outras, o acento está em lugar errado, uma ou outra. Minha atividade é de um adequador de linguagens. Num dia estou me comunicando com uma dona de casa, no outro com um caminhoneiro, no outro com um investidor. Quanto mais linguagens eu conhecer, melhor comunicador posso ser. A leitura é fundamental no aprendizado das diversas linguagens. Mais do que fonte de inspiração, ela alimenta e realimenta meu trabalho. Fornece a vida que coloco naquilo que faço e devolvo atrás da mídia. 199. É clara no texto a ideia de que a linguagem publicitária precisa estar de acordo com o tipo de leitor. B. A linguagem depende de leituras adequadas.
C. A linguagem inspira trabalhos criativos. D. O publicitário pode ter preconceitos linguísticos. E. A diversidade de linguagens limita o publicitário. A alternativa correta, letra E. 200. No mesmo texto, a frase ela, ou seja, a leitura, alimenta e realimenta meu trabalho. No texto, tem sentido de A. Enfatizar a leitura. B. Incentivar a leitura. C. Individualizar a leitura. D. Priorizar a leitura. Ou E. Valorizar a leitura. Nesse texto aqui, tá? Que nós estamos falando. Minha atividade é de um adequador de linguagens. Num dia estou me comunicando, no outro como um caminhoneiro, no outro como investidor. Tá vendo? Quanto mais linguagens eu conhecer, melhor comunicador posso ser. A leitura é fundamental no aprendizado das diversas linguagens. Mais do que fonte de inspiração, ela alimenta e realimenta meu trabalho, fornece a vida que coloco naquilo, que faço e devolvo atrás através das mídias. Então, nesse caso aí, ela vem o quê? Individualizar, né? Porque ele utiliza, depende da situação, ele vai utilizar a leitura para várias situações aí. Obrigada. Vai individualizar. Não entendíamos o motivo, tal, o juiz não aprovava a adoção. Assinale a opção que completa corretamente a frase. Então, não entendíamos o motivo com que o juiz, do qual o juiz, no qual o juiz, de que o juiz, por que o juiz. Tá errado. Essa tá errada. Não entendíamos o motivo. Deveria ter um pelo qual, né? Deixa eu analisar também aqui que tem um erro também. Não entendíamos o motivo com que o juiz não aprovava. Não é com que. Do qual, não entendíamos o motivo, do qual, o motivo pelo qual, certo? No qual o juiz não aprovava, no qual, substituindo pelo, seria o no qual, de que o juiz não aprovava. Pelo qual, como não tem pelo qual, é no qual, de que, tá? A letra E não pode ser o porquê, gente, de nenhuma forma, porque o porquê separado, sem acento, é para pergunta e não para resposta, tá? Então, a alternativa correta aqui, apesar que pelo qual não tem, seria o mais correto. Mas a alternativa correta aí é a letra C, tá? Letra C. Vamos lá. 202. Assinale a alternativa que apresenta um erro quanto ao emprego do advérbio. Ó, vamos ver primeiro os advérbios da frase, tá? Ó, bastante é advérbio, meia é advérbio, meio, bastante é advérbio, tá? Então aí vocês têm bastante, meio, meia, né? E tá pedindo qual advérbio aí que foi empregado incorretamente aí, tá? Olha lá. Falavam bastantes asneiras. B. A torcida estava meia desanimada. C. Eram meio confusas as tabelas.
Tá certo, eles estão pedindo o erro, né? Tá certo, C. D. Os jogadores e o juiz estavam meio aturdidos. Meios aturdidos. Aqui, ó. Não, mas tudo bem. E. Corriam bastantes boatos de que os meninos do Santos seriam convocados. O que tem erro aí é na letra E. Por que na letra E? Porque está no plural aqui e o advérbio não está, tá? É letra E mesmo. Eu até poderia analisar outra, mas já foi mais rápido. A vírgula está empregada incorretamente em. Onde tem uma vírgula errada aí? Tempos atrás, vírgula, escrevi contos de horror. Não tem nada de errado. B. No Rio de Janeiro, vírgula, acusada de agredir menina, vírgula, se entrega. Tá certo. C. A mudança na lei é, certo? Neste momento, certo, a pausa, a melhor solução. D. O aquecimento pode exterminar 1/5 dos lagartos até 2080. Mas não tem vírgula nenhuma aí. Não tá sem nenhuma vírgula aí. E. No Brasil, vírgula, tá certo? Apenas 17,5% das escolas são adequadas para deficientes, tá certo? A D tá errada, mas não foi colocada nem a vírgula aí. Deixa eu olhar onde é a vírgula errada aqui, na listinha. Pode ser que eu esqueci na hora da digitação. Tá aqui, ó. O aquecimento pode ter uma vírgula depois do verbo. Não existe essa vírgula depois do verbo, tá, gente? Coloca aí na apostila de vocês essa vírgula que não existe, por isso que ela tá errada. As outras estão todas corretas referente à vírgula. A vírgula é uma pausa, né? Então, todas estão corretas. Essa não pode ter uma pausa depois do verbo, tá? É isso mesmo. Deixa eu salvar aqui para não perder de novo onde que estava. De acordo com a norma culta da língua, há erro de colocação pronominal em. Vamos lá. Lembro-me de todas as promessas do candidato. Recusei o prêmio que ofereceram-me, embora tivesse direito a ele. C. Mexa-se, pois o corpo precisa ganhar flexibilidade. D. Na Rádio Eldorado falou-se muito dos 50 anos da Bossa Nova. E. Jovem, cumpra seu dever, aliste-se logo. O que está errado aí é na letra A. Lembro-me de todas as promessas. Não precisaria do me aí. Lembro de todas as promessas do candidato. Não lembro-me, tá? Porque já tá falando que sou eu. Tá errado aí. A. 205. Nem sempre podia usar vestido novo, mas era feliz. A relação sintático-semântica estabelecida pelo termo destacado mas, esse mas indica o quê? A. Alternância. Esse mas é de explicação, esse mas é de condição, esse mas é de oposição ou esse mas é de adição. Olha lá. Nem sempre podia usar vestido novo, mas era feliz. E esse mas está indicando explicação. Ou seja, mesmo sem usar o vestido novo, eu era feliz, né? Mesmo assim. 206. Sinônimo de preguiça. A mesma coisa que preguiça é esperteza, rapariga, amizade, destreza ou inércia. O sinônimo de preguiça é inércia. É o mesmo sentido. Letra E. Antônimo de destreza, o contrário de destreza. Desajeitado, esperto, veloz, esguio, perspicaz. Qual é o contrário de destreza? É desajeitado.
Não precisa ser desajeitamento não, viu, gente? É desajeitado aqui, ó. Desajeitado. Não é desajeitamento, desajeitado. Em qual frase o A de H do verbo haver foi colocado corretamente? A. Há 2 meses estou com dor de cabeça. Tá certo. B. Quero ver qual a diferença é sem o A do H do verbo haver. É o A normal. C. Na mochila há peso suficiente. É o A normal. D. A impressora falhou. É o A do artigo A, não é com H. E. Na taça há vinho. Do verbo ter, né? Não de haver. Ok? A alternativa correta é a letra A. Há 2 meses. É o correto. 209. Qualquer verbo aí. Festa, terra, bosque, amar e toalha. O verbo está na letra D, amar. Apesar de não estar conjugado, o restante, festa, terra, bosque e toalha são substantivos. O único verbo é amar. Eu amo, tu amas. 210. Onde o verbo está colocado corretamente? A. Eu vou à praia. B. Eles entregaram meu pendrive. C. Aquele menino cairão da cama. Vixe. D. O sol brilhou amanhã. Nossa, tudo errado. E. Eram 2 que já faziam palhaçada. Vejam que... Por que tá errado? O único certo é eu vou à praia. Porque está tudo no singular, singular, plural, plural. Aqui no caso eu vou à praia tá certinho. Por que os outros não? Vejam. Ele estragaram. É eles estragaram. O substantivo ou o pronome tem que concordar com o verbo. Então aqui, ó, ele teria que ser estragou, não estragaram. A C, aquele menino caiu da cama. Ou cairá da cama, não cairão. O sol brilhou amanhã? Não, o sol brilhará amanhã. Eram 2 que já faziam palhaçadas. Era 2 que já faziam palhaçadas. Aqui no caso, não, pode ser no singular, né? Mas o verbo aqui, ó, eram 2 que já faz palhaçadas, não faziam aqui. Enfim, a letra A é a correta sobre o verbo. Leia a tira. Daqui a pouco a gente vai finalizar essa parte. Aí o resto a gente faz amanhã, tá? Leia a tira para responder as questões de números 1 a 3. Deixa eu só ver essa daí. Vamos até a 200 e... já vai terminar, tá bom. Sua mãe está de muito bom humor. Tal, manhã. Eu nunca cantarolando pela cozinha daquele jeito antes. Há quanto tempo estamos esperando o ônibus? Há umas 2h30. Eu acho que a mamãe me botou para fora mais cedo de propósito. De acordo com a norma padrão, as lacunas das falas do tigre devem ser preenchidas respectivamente. Então, lá para ficar corretamente, vou voltar lá. Letra esta e a vi. Deixa eu ver se dá certo. Sua mãe está de muito bom humor. Esta manhã. Esta não é do verbo estar. Esta é do pronome demonstrativo. Esta. Eu nunca a vi. Esta e eu nunca vi. Vamos lá. Esta. Tá. E nunca a vi. Só tem uma. Lhe vi, vi ela. Nossa, a alternativa correta é a letra E. Com certeza. Não tenha dúvida. No último quadrinho, a informação contida na frase do tigre Haroldo pode ser reescrita
em conformidade com a norma padrão da seguinte forma. Calma aí que a gente já tá finalizando essa parte, tá? Já faz umas 2h30. B, é umas 2h30 de espera. Já se passou umas 2h30. D, devem fazer umas 2h30. Ou E, são muito tempo. Nossa, feio. Umas 2h30. A alternativa correta aí, já se passou. Cadê? Ó, de qualquer forma, essa é a alternativa tá correta. Porém, poderia esse verbo estar, já se passaram 2h30, né? O verbo aí, apesar que é essa, mas por conta da reescrita é a C. Mas esse verbo poderia ser, já se passaram, né? Já ficaria melhor. Já se passaram. Não, peraí, gente. Tô confundindo aqui. Desculpa. Não. Não pode ser essa, não. Não pode ser, porque aqui teria que ser passaram, o correto. Devem fazer, aqui não foi conjugado. Aqui não foi. A alternativa correta é a A. Já faz umas 2h30. Já faz, é essa daqui. Já faz umas 2h30. Agora tá certo, é a letra A, tá? Desculpa. É a letra A. 213. A fala de Calvin no último quadrinho indica que o garoto A. pensa que a mãe pretendeu ajudá-lo de alguma forma, mas não sabe como. B. Está certo de que a mãe o enganou, mas fica tranquilo em relação a isso. C. Levanta uma hipótese sobre o comportamento da mãe, o qual o desagrada. É essa daí. Ele fica com aquela cara quando o tigre fala coisas da mãe dele, que a mãe nunca viu a mãe dele assim. Aí ele fica meio assim com o comportamento da mãe, né? É a C. Tanto é que ele fala, acho que é por isso que ela mandou eu sair mais rápido, né? E ir embora logo. Tem dúvida em relação ao tempo de espera, dito por Haroldo que o enganou, faz conjecturas sobre as ações da mãe que zombaram. Não. A alternativa correta com certeza aí é a C. Vamos só até a 215, tá, gente? Espera aí. Não vamos até a 215 não, que já deu o horário, né? Vamos parar aqui para não misturar, porque é texto. Deixa eu só ver qual que é. 213, a próxima então é 214. Como é texto, a gente continua então a partir da 214 até 225 amanhã. Tá, aí já tem esse daqui do professor explicando as matemáticas. Ok, tá? Vamos parar então na 213, tá, gente? 213, porque a outra turma vai começar. Como a gente começou 7h15, então terminando agora 7h17, sem problema nenhum.